inovação da Lei 13.467 é o chamado termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, firmado perante o sindicato, né, da categoria. Essa quitação anual, dada pelo empregado ao empregador, pode ser considerada válida. E se a gente pode afirmar que a sujeição do trabalhador ao poder econômico pode viciar a sua vontade no ato dessa quitação anual. Bom, vou responder isso de trás para frente, da segunda para a primeira, né? É mais que evidente que a sujeição econômica, ela é motivação de vício de vontade, né? Isso no direito do trabalho, no direito civil, em qualquer relação jurídica em que haja um estágio de sujeição de uma pessoa com relação a outra, os efeitos jurídicos são limitados, né? São restritos. Até por isso, você pega lá as regras do direito civil que impedem ou suspendem, né, o curso da prescrição quando existe uma lógica de dependência, né, entre uma pessoa e outra no que se refere aos direitos que as relacionam, né? Mas é mais que isso, né? Também o sentido técnico mesmo da impropriedade de estabelecer quitação de direitos, retomo, né? Então o empregado assina lá um documento que estão quitados todos os seus direitos daquele ano. Como que é isso, né? É interessante, esse dispositivo, mais adiante, nós não temos aqui o teor dele, mas mais adiante ele diz assim, que esses valores precisam ser, que esses direitos precisam ser discriminados. E aí é interessante pensar isso, porque a própria lei disse, neste caso, que os direitos têm que ser discriminados, né? E em outros casos, que fala de quitação, do PDV, né, ou daquele do hipersuficiente, essas quitações ali, ele não fala nada de discriminação, de discriminar, né, da necessidade de discriminar. O que demonstra a falta de técnica, como eu disse. E que você pode, então, considerar que os outros também têm que ter a tal discriminação, né? Mas mesmo havendo a discriminação, é uma discriminação de direitos. E para que haja efetivamente quitação, é preciso haver pagamento, é preciso haver a delimitação das obrigações. Então tem que relatar, se for para discriminar, tem que discriminar os fatos. Quais são os fatos? Trabalhava de tanto a tanto, né, recebeu tal valor, e aí tem uma quitação relativa a esse fato e aquele direito que decorre desse fato. Você não pode dar quitação de fatos. Aí ele fala assim, não, mas eu, na verdade, não trabalhava de tanto a tanto, eu trabalhava mais. Então, você pode questionar isso depois, porque não está dentro daquela quitação, né? Porque senão seria renúncia a direitos. E renúncia a direitos não é possível no direito do trabalho, e nem esse dispositivo diz que é renúncia a direitos. Então, esses fatos podem não corresponder à realidade, e o princípio do direito do trabalho qual é? Um dos princípios da primazia da realidade. E o princípio da primazia da realidade foi lá, né, historicamente descortinado e estabelecido, né, para exatamente proibir isto, impedir que a necessidade do trabalhador e o poder econômico do empregador correlacionados implicassem em renúncia a direitos. E como não é possível renúncia a direitos, essa ideia de termo anual de quitação, ela é imprópria. Imprópria, porque os fatos, se não estiverem devidamente relacionados naquele documento, esses fatos podem ser apurados a qualquer instante no direito do trabalho, no processo do trabalho. E, consequentemente, o trabalhador pode e deve, se for o caso, né, que pode não ser. Ele pode, porque percebe, há uma perspectiva muito equivocada, que as pessoas me escutem com bastante intensidade sobre isso. É que, se uma obrigação foi devidamente cumprida, o direito pereceu. Se alguém
se eu tenho esta xícara, e eu te vendo essa xícara pelo preço efetivamente devido, você me paga, acabou, não há mais, a relação se excluiu e os direitos que decorrem disso foram resolvidos, né? Consequentemente, se pagou devidamente o que era para ter pago, não existe direito ainda a ser perseguido. E o que esta lei tenta o tempo inteiro é quitar direitos que não foram respeitados, né? Ou eliminar direitos que não foram respeitados. Porque se foram, né, não existe obrigação que ainda decorra, né? Aí alguém pode dizer, mas o trabalhador pode, né, receber tudo direitinho, aquela coisa toda, ir na justiça depois e mentir que não recebeu. Isso pode acontecer em qualquer tipo de relação jurídica, né? Não há como você impedir, né, o exercício abusivo de alguém. Há como você punir, caso efetivamente exista. Então, a perspectiva é outra, né? A perspectiva corretiva tem que ser aquela do exercício abusivo do direito e não estabelecer mecanismos próprios, fantasiados, mecanismos prévios, que são verdadeiras fantasias, de que direitos que não foram satisfeitos possam se dar por satisfeitos por mecanismos X ou Y. É uma ilusão, isso não acontece, juridicamente não pode acontecer. E nenhum ordenamento, nenhuma lógica jurídica, muito menos no direito do trabalho, mas no direito civil, em qualquer relação de consumo. Ou seja, não há como nós estabelecermos instrumentos jurídicos que impeçam, ou seja, que estabeleçam satisfação de direitos que não foram satisfeitos, no concreto, no real. Isto é artificialismo jurídico. Isso tenta, de certo modo, beneficiar a quem? Ao mau empregador, aquele que não cumpre devidamente os direitos. Porque quem cumpre devidamente os direitos não precisa disso, né? Enfim, é isso. Muito bem. Mais um artigo aqui para a gente discutir, ainda nessa linha também, é o 477-A da Lei 13.467, né? Ele estabeleceu o seguinte, que as dispensas imotivadas, plurimas ou coletivas, se equiparam para todos os fins às individuais, inexistindo necessidade de autorização prévia da entidade sindical ou celebração de convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Então, na prática, a empresa pode dispensar coletivamente, no caso, os empregados, sem passar pelo sindicato, por uma avaliação do sindicato, e até mesmo pelo judiciário, né? Porque não precisa de autorização sindical, pode dispensar individualmente. Qual o resultado prático dessa normatização? Enfim, aqui nesse aspecto, eu te diria, eu teria pena do legislador ou dos autores desta lei, teria se não fosse tudo isso feito a partir de muita maldade, de muita perversidade, né? Porque fica claro a intenção, fica clara a intenção, mas é assim, inócua, né? Imprópria. O que eles pretenderam com esse dispositivo? Pretenderam refugar ou recuar em um avanço jurisprudencial estabelecido pelo TST desde 2009, 2008, né? No sentido da necessidade de uma negociação coletiva para efetuar dispensas coletivas, né? Então eles disseram, as dispensas coletivas se equiparam às individuais e que não é preciso negociação com os sindicatos. Mas, eu sempre, e de certo modo fui um tanto quanto crítico àquele avanço da jurisprudência do TST, na medida em que ele estabeleceu a necessidade da negociação coletiva, mas não basta a negociação coletiva, é necessário também que a negociação coletiva atenda aos requisitos legais, né?
os requisitos legais que estão, neste caso, previstos lá na Constituição, no artigo 7º, inciso 1º, que os trabalhadores não podem ser dispensados de forma arbitrária. Então, é necessário ter motivação econômica, ou motivação técnica, ou motivação disciplinar, ou motivação técnica, disciplinar, e a outra agora, a terceira eu esqueci, que estão previstas no artigo 165 da CLT, historicamente, na Convenção 158 e agora nessa própria lei, 13.467, né? Quando trata lá da validade das negociações coletivas que reduzem direitos que implicam uma garantia, né, dos trabalhadores em alguns aspectos. Não nesse dispositivo, tal, em outro, que fala dessa necessidade de dispensa, dessa necessidade de cessação por motivada por motivo econômico, disciplinar ou técnico. Então, são só essas três. E a dispensa coletiva, ela é necessariamente embasada em motivação econômica. Isso precisa, então, ser explicitado, a existência de uma motivação econômica, e como se trata de uma negociação, a negociação a partir dos preceitos jurídicos dos contratos, como esta lei remete, né, ao Código Civil, né, aos preceitos de validade do negócio jurídico. E preceito de validade do negócio jurídico requer boa-fé. Um preceito fundamental é boa-fé, né? E boa-fé é informação e reação. Possibilidade de informação e reação. O que é boa-fé negocial na perspectiva de possibilidade de dispensa coletiva motivada por questão econômica? Que a empresa apresente o balanço, que haja uma auditoria que estabeleça que é efetivamente necessário chegar àquele momento trágico, traumático e último da dispensa de trabalhadores coletivamente para salvaguardar as empresas, conforme está previsto, inclusive, na Lei 11.101, né? Aliás, a Lei 11.101 da recuperação judicial sequer estabeleceu as dispensas coletivas como motivo para a recuperação judicial, né? Enfim, e um plano de recuperação, o requisito também de que haja um sacrifício dos diretores da empresa, não só dos trabalhadores, um sacrifício dos acionistas, ou seja, se estamos chegando a esse momento trágico, motivado por razões econômicas, para salvaguardar a empresa, que é essa situação de dispensas coletivas, que isso seja posto dentro de uma lógica excepcional e com sacrifício múltiplo, né? Daí a perspectiva de que uma negociação coletiva pudesse ser um instrumento para se estabelecer tudo isso. E não simplesmente negociação coletiva. O sindicato autoriza a dispensa coletiva. Não basta o sindicato autorizar a negociação coletiva, a dispensa coletiva, que ela vai ser considerada válida. E o que esse legislador fez foi só tirar a tal autorização do sindicato. Então não tem autorização do sindicato mais. Tudo bem. E equiparou a coletiva à individual. Só que a individual e a coletiva estão todas as duas, né, sujeitas à eficácia do artigo 7º, inciso 1º. Bom, mas está falando demais sobre esse artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal. Estou falando porque os autores da reforma, né, que eu chamo de reforma entre aspas, os autores, os defensores dessa legislação foram unânimes em todo momento em dizer que os direitos constitucionais dos trabalhadores serão preservados, né? E esses direitos são mais importantes mais do que nunca. E toda essa legislação aqui é feita para preservar empregos, preservar direitos e aumentar empregos. Então, dentro deste conceito, o básico de tudo é a eficácia do artigo 7º, inciso 1º, né? Que, de um modo ou de outro, foi regulado por essa própria lei, quando estabeleceu as noções do que seja uma dispensa arbitrária. Dispensa arbitrária é aquela que não se baseia em motivo econômico, motivo disciplinar ou técnico, né? E, consequentemente, há uma ilusão.
desse pessoal de achar que agora pode haver dispensa coletiva de trabalhadores sem nenhuma motivação, sem nenhuma negociação, sem nenhuma interferência jurídica, pura e simplesmente como fator de exercício de poder, né? Eu tenho o poder de dispensar. E se eu tenho o poder de dispensar coletivamente trabalhadores, 500, 1.000, 2.000, seja o que for, esses trabalhadores, sabendo disso, ou submetidos a esse meu poder, vão negociar comigo, livremente, entre aspas, no negociado sobre o legislado, que tipo de cláusulas regressivas de direito para preservar emprego. E, do ponto de vista do princípio da boa-fé negocial, a lógica de validade do negócio jurídico é que ele seja isento de ameaça. Está lá no direito civil. Nenhum negócio jurídico se perfaz a partir de ameaça. Então, trabalhadores ameaçados pelo desemprego coletivo, sem justo motivo, né, essa situação não é fator legítimo de gerar legitimamente uma negociação coletiva que reduza direitos para baixo da proteção legal. Só que o legislador acha que pode fazer isso. Ele quis fazer isso. O que revela a sua intenção, o que demonstra quando a gente fala assim, essa legislação veio para massacrar a classe trabalhadora, para tentar botar de joelhos a classe trabalhadora, afrontando os preceitos constitucionais e o direito do trabalho, as pessoas falam, isso é exagero. Pega esse dispositivo, você vê claramente que a intenção foi essa. E aí, por isso que eu digo, teria pena dos trabalhadores, se essa não tivesse sido a intenção deles, porque do ponto de vista técnico-jurídico, é de uma pobreza, né, tamanha, né, achar que é possível atingir esse objetivo por esse dispositivo. E aí fica aquela questão, né, os empregadores, acreditando nesse legislador ideal maravilhoso aí, começarem a agir deste modo e depois os questionamentos jurídicos, né, gerando insegurança jurídica, indenizações por dano moral, etc. E a justiça do trabalho fica aí dificultando a vida dos empregadores. Quem dificultou a vida dos empregadores aqui foi esse legislador, com esta promessa que eles não poderão cumprir. Judicialmente, legalmente, do ponto de vista do direito, não tem como cumprir isso. Claro que, de repente, vai lá, sabe-se lá, a justiça do trabalho assimile isso e dê legitimidade a esse dispositivo. Torço para que isso não aconteça. Torço para que a advocacia trabalhista, o Ministério do Trabalho, né, a Justiça do Trabalho, não vá nessa direção. Porque se for, como eu disse, não é um problema dos trabalhadores individualmente ou coletivamente. É um problema para a sociedade em geral. É um problema para a organização deste modelo de sociedade, que vai ser completamente desajustado na medida em que você confere poder absoluto ao capital. Uma sociedade capitalista não se desenvolve regularmente, minimamente, dentro de uma lógica em que o capital tem poder absoluto. Isso não existe, já se sabe historicamente no que isso deu. Muito bem, Jorge. Para a gente fazer um panorama geral, né, de tudo que já foi falado, acho que você já passou por diversos aspectos aí importantes da questão da quitação. É possível entender que o intuito dessa reforma, entre aspas, trabalhistas, com previsões como as de quitação geral, ampla possibilidade de acordo na extinção contratual, cláusula de arbitragem, dentre outras já comentadas, é o de obstar o livre acesso à justiça? Eu não diria que o objetivo seja obstar o acesso à justiça. Eu diria que o objetivo, como eu disse, é o objetivo de aumentar o poder do grande capital sobre o trabalho e permitir, digamos assim, com isso, que se estabeleçam relações trabalhistas mais vantajosas dentro de uma lógica de reprodução do capital e aumento da taxa de lucros, das taxas de lucro. Sem uma perspectiva de projeto social, o que isso implica do ponto de vista das questões de política pública, ou seja, aliás, ideia de política pública no Brasil é que está
tentando se acabar completamente, sobretudo a partir daquela emenda constitucional, né, da PEC do fim do mundo. Eles estão querendo acabar com o Estado brasileiro para essa finalidade específica e abrir espaço ao investimento e a investimento do capital financeiro e produtivo, menos produtivo, mais financeiro, e abrindo espaço com a eliminação da educação pública, saúde pública, previdência privada, enfim, está tudo isso somado dentro desta lógica, digamos assim, de um tudo pelo econômico, vamos dizer assim, né? Sem pensar quais efeitos isso pode gerar, né? E percebam, não é que o ordenamento jurídico, dentro de uma lógica em que nós vivenciamos do capitalismo, não tenha que, vamos dizer, preservar os interesses do capital. Isso fará, né? Já faz quando preserva o direito de propriedade, quando estabelece a relação capital e trabalho na perspectiva da reprodução do capital, enfim. Há um regramento necessário da preservação desses interesses, né, capitalistas. Mas dentro de um contexto de uma distribuição necessária dessa renda para finalidades sociais, para que haja uma sociedade, né? Porque senão é simplesmente um processo de acumulação sem fim, que nos conduz, sabe-se lá, sabemos aonde. Na verdade, historicamente, já se sabe aonde isso desemboca. Então, a finalidade é essa, o objetivo é esse. O objetivo não é impedir o acesso à justiça. Só que, para atingir esse objetivo, é preciso obstar o acesso à justiça, para que os questionamentos jurídicos não se deem, na medida em que a Constituição, bem ou mal, está lá preservada, né? A não ser quando eles começarem a falar precisamos reformar a Constituição, entre aspas. Ninguém pode reformar uma Constituição, né? Mas eles acabam achando que podem, né? Dentro de uma lógica de não respeito ao Estado democrático de direito, daqui a pouco eles começam a reformar a Constituição, né? E aí, como a Constituição existe, os tratados internacionais estão postos, as instituições jurídicas estão funcionando, embora estão tentando destruir também, né, o poder judiciário e tudo mais, sempre dentro desse contexto de privilégios, enfim, essa retórica toda que se desenvolve. Enquanto essas instituições estiverem funcionando, essas iniciativas, essas leis que ferem o projeto jurídico constitucional, elas podem ser rebatidas e serão rebatidas por atuação da magistratura, da advocacia, do Ministério Público, ou seja, haverá um questionamento jurídico forte sobre isso. E para que não haja, eles criaram vários mecanismos, né, de limitação do acesso à justiça. Vários mecanismos mesmo, que já deve ter sido, nós já tratamos, inclusive, num outro vídeo, né? Esses mecanismos para inviabilizar o acesso à justiça, exatamente para facilitar a vida, em certa medida, dos objetivos dessa legislação e de todas as outras que estão vindo por aí, dentro dessa lógica de destruição do Estado, daquilo que se concebeu enquanto projeto social, pela Constituição de 87, Constituição de 88, a partir da Constituinte de 87, um projeto ainda limitado, que se diga, né? Mas um projeto de Estado social, né? A partir de uma lógica de direito e de democracia, né? Com as instituições funcionando para conter, né? E delimitar, estabelecer limites ao poder do capital, né? Dentro de uma lógica de um interesse coletivo, do interesse público. Esta objetividade ou este projeto constitucional é que está efetivamente em risco, né? E daí porque o momento não é pura e simplesmente, como eu disse inicialmente, de concebermos interpretações criativas, né? ou não, né? Interpretações salvadoras de um outro ponto desta lei. No conjunto, a coisa pode ser muito desastrosa imediatamente, né? E a longo prazo muito mais, né? Se
se essas iniciativas forem, digamos assim, corroboradas, disseminadas e, enfim, é este momento, digamos, complexo que estamos vivendo. E não é pura e simplesmente um momento do advento de uma nova lei, né? É algo muito mais profundo, sério e precisa ser tratado enquanto tal. Com certeza. Jorge, a gente agradece mais uma vez a sua entrevista, né? O primeiro vídeo já foi muito acessado, esclareceu muitas dúvidas com relação aos aspectos processuais, né? Quem ainda não viu, acesse aí a entrevista do Jorge a respeito da reforma no processo do trabalho. E esse segundo também foi muito esclarecedor com relação a todos esses pontos dessas inovações para dar quitação, para colocar o trabalhador numa igualdade de negociação que não existe na prática, enfim. Muito obrigada, de novo, pela aceitação do convite. Eu que agradeço. Foi ótimo. E assim, mas você ajuda muito, né, com as perguntas muito bem colocadas, né? Obrigada. Enfim, e a sua generosidade, a sua gentileza e sua inteligência, né, facilitam muito a minha tarefa. Muito obrigado. Obrigada. E para aqueles que estão nos assistindo no Facebook, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, o link vai estar aí disponível. Toda semana a gente está compartilhando vídeos a respeito da reforma e até outros assuntos jurídicos. Não deixe de dar um joinha para ajudar a divulgar o vídeo, a compartilhar, né, o vídeo, compartilhar os vídeos também nas redes sociais. E se inscreva no sininho na página do YouTube, porque quando tiver um vídeo novo aqui pela Matra 15, você receberá em primeira mão, seja no tablet ou no próprio celular. A gente agradece muito a todos que estão assistindo, a gente pede para que compartilhem a informação, porque quanto mais difusão da informação, mais pessoas ficam situadas na gravidade dessa reforma trabalhista em todos esses aspectos que a gente está tratando por aqui. Muito obrigada. De garantia e o recebimento do seguro-desemprego se dá mesmo sem o pagamento das verbas rescisórias, né? Sendo que mantém a regra do parágrafo 8º do 477, que é a multa, né, de um salário para o pagamento das verbas